nós já falamos sobre Simão, Pedro, nós falamos sobre André, irmão de Simão, Pedro, nós já falamos sobre Tiago, e agora vamos falar do irmão do Tiago, que é João, né? Nós completando aí os dois irmãos, né? Vamos dizer assim, né? Nós falamos semana passada que essa cidade de Betsaida, ela está sendo falada muito nas nossas últimas 4 aulas, né? 3 aulas e com essa 4ª aula. Todos esses personagens que nós já demos estudos aqui, todos eles, vieram de Betsaida, né? Nasceram em Betsaida, né? Cafarnaum, né? Próxima a Cafarnaum, Betsaida. E o João, ele é chamado, né? Cada discípulo tem um apelido, tem um nome, tem uma característica que você vai com o tempo reconhecendo. Enquanto você tem Pedro, que é o cara que ele toma iniciativa, mas ao mesmo tempo ele é um cara muito afoito, acaba cometendo muito erro. Você vê André, que é o camarada que é aquele que apresenta, que leva as pessoas a Jesus, levou o menino com 5 pães e 2 peixes, né? Aquele que leva as pessoas a Jesus. Você tem o André, que é aquele cara estourado, né? É aquele cara fio desencapado, como poderíamos dizer, né? Tanto é que ele disse que estava pedindo mandar fogo numa cidade, então era um fio desencapado e foi o primeiro a morrer. O Tiago foi o primeiro a ser martirizado, né? Foi martirizado muito novo. E aí você vê o irmão dele, que também, no início da sua carreira, no início da sua juventude, era fio desencapado. Por que a gente vê isso? Porque a gente vê que ele, juntamente com seu irmão, pediram para Jesus, para lançar fogo, já estou com calor, pediram para lançar fogo do céu na cidade, né, de Samaria. Então, João também, na sua juventude, na sua tenra juventude, também era um filho desencapado, uma pessoa talvez até intolerante, né, que queria lançar fogo. Nós estamos falando de João, e João é quem escreveu o livro 4. João, que no transliterado é do grego Ioannes, né? Ele escreveu 4 a 5 livros, né? Que é o Evangelho de João, e 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Apocalipse. Então você tem aí o Evangelho de João, foi escrito por João, você tem 1, 2 e 3 João, e você tem o livro de Apocalipse. Apesar de alguns teólogos não terem certeza, ou haver muita discussão, se João escreveu o livro de Apocalipse. Porém, as evidências, alguns escritores, né, como Jerônimo, afirmam que ele teria vivido e passado um grande tempo na ilha de Patmos. A gente vai ver sobre isso, saber sobre ele, sobre a vida dele na ilha de Patmos, saber sobre ele em Éfeso, né, onde ele passou os seus últimos dias de vida, né. Há uma controvérsia, né, como eu disse aqui, no autor de Apocalipse, mas uma tradição representada por São Justino Mártir, né, amplamente difundida no século II, identifica o autor como sendo o apóstolo João, o autor do 4º evangelho, mas até no século V, das igrejas da Síria, Capadócia, mesmo na Palestina, não pareciam ter incluído o Apocalipse como cânon nas escrituras, prova que não consideram uma obra do apóstolo. Então, você tem ali as igrejas, como eu já falei a vocês, as igrejas da Capadócia, porque às vezes a gente conhece só 3 cristianismos. Algumas pessoas só conhecem 2 cristianismos, que são os protestantes e os católicos, romanos. Mas se a gente for fazer um estudo muito amplo, você vai ver que existem outros cristãos no mundo. Existem as igrejas católicas ortodoxas, como eu já falei anteriormente, que existe lá o patriarca, né? Não é o papa, é o patriarca. E você tem a igreja copta, como eu já falei, Egito copta, né? As igrejas coptas, que também são igrejas cristãs, que são totalmente diferentes da igreja católica romana e um pouco mais parecida com a igreja ortodoxa. Então, nesse caso da igreja da Capadócia, que é a igreja, que provavelmente é a igreja ortodoxa, ela não aceita muito o Apocalipse como sendo escrito por João. Vamos lá. Apresenta inegável parentesco com os escritos joaninos, mas também distingue claramente por sua linguagem, seu estilo, seus pontos de vista teológicos, comentando a introdução do Apocalipse da Bíblia de Jerusalém. João seria o mais novo dos 12 discípulos. Então aí, João era o mais novinho, né, dos discípulos, e provavelmente tinha 24 anos de idade. E consta que ele era solteiro e vivia com seus pais em Betsaída. Lembra que eu falei em aulas passadas
que João, ele era filho de quem? Filho de Zebedeu e filho de Salomé. Hoje eu tava fazendo mais um rescaldo, né? Eu sempre faço um rescaldo antes dessa aula, né? Por isso que eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo para fazer um rescaldo da aula. E eu tava vendo uma opinião de um teólogo, de um site que eu gosto muito, sigo ele, Teologizando. Ele falava que provavelmente João era primo de Jesus. João e Tiago. Porque provavelmente Salomé, que era mãe do Tiago, Salomé era aquela que quis dar a peixada para João, seu filho, e Tiago, seu filho, para Jesus, né? Chegou para Jesus e falou: olha, Jesus, é o seguinte, eu não queria muita coisa, não. Eu queria só que o meu filho no céu sentasse um à sua direita e outro à sua esquerda. Né? Ela não queria muito. Então a mãe queria dar. Então eles tinham essa coisa assim de. Tinham dinheiro, né? É porque a Bíblia diz que ele tinha empregados. Diz que Zebedeu tinha empregados. Naquela época, pra você ter empregado, você no mínimo era uma espécie de um empresário. Então o pai de João e de Tiago, ele era empresário. Provavelmente sócio de Pedro e de André. Então, pelo fato de ter essa vida, vamos dizer assim, uma vida boa, vamos dizer assim, e o que a Bíblia diz também? Diz também que eles consertavam redes, né? Talvez eles não eram nem muito pescadores, eles estavam... A verdade é que quando Jesus se aproximou de João e de seu irmão Tiago, eles estavam consertando redes. Então, provavelmente, a função dele ali na empresa do seu pai era consertar redes. E aí, quando Jesus conheceu João e seu irmão Tiago, ele deu um apelido aos dois. Aí eu quero deixar agora com a nossa interatividade qual era o nome, qual era o apelido que Jesus deu à dupla dinâmica de irmãos Tiago e João. Vamos lá. Tempo. Tempo para o Eusébio. Vou dar uma dica, hein? Posso dar uma dica? Pode, pastor G, pode dar dica. Quando tem chuva, o que tem? É isso aí, boa dica, pastor. Tempo para Shirley. Eu vou falar, o Raul perguntou, hein? Você não acertou, pegue seu banquinho. Estamos aqui com a Cláudia Silva Barbosa, provavelmente a família Barbosa está com a gente aqui. Vamos lá. Filhos do Trovão, eles eram chamados de Boanerges. Lembra que eu brinquei semana passada? Eles eram mineiros, eles só eram de Boanerges, eram os Boanerges. Eles eram chamados e apelidados de Filhos do Trovão, por serem intempestuosos. Né? Como eu disse, eles eram filhos encapados. Manda fogo do céu para destruir essa cidade. Então era assim. Então ele tinha, esse era o apelido, vamos dizer assim, Jesus dava apelido às pessoas, né? Eu tenho até medo de dizer que Jesus meio que zoava muito o pessoal. Jesus tinha bom humor. Né? Eu posso ser desligado nessa igreja falando isso. Mas a verdade é que, aparentemente, Jesus tinha muito bom humor, porque ele chamou Simão de Pedro, chamou de... Tu é uma pedra. Né? Porque pedra é pedra. Né? É um cascalho, um pedaço, um fragmento de pedra, como eu falei na minha pregação lá de pedra. E aí ele foi e chamou os dois de filhos do trovão. Vocês são muito esquentados. Vocês podem me dar trabalho, mas eu creio que você pode ser um grande útil para a minha obra. Então, por esse motivo, talvez, está aí com o Josias com a gente, né? Josias entrou aqui embaixo. Aqui, ó, Bilu Santos botou, Boanerges, filhos do trovão, muito bem, isso mesmo, Bilu. Provavelmente, como eu falei para vocês, João teria sido primo de Jesus. Isso está ali. Aqui, fica claro que a mãe biológica de João não é Maria, mãe de Jesus, mas outra pessoa. Pois então o evangelista não escreveria mãe dos filhos de Zebedeu. Mateus 20:20. Rosilda, abre aí, Mateus 20:20, por favor. Mateus 20:20, Rosilda. Que é a prova de que Maria, na verdade Salomé... Mateus 20:20. Isso, por favor. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. Tudo bem. Alguns... Pode, se tiver... Continua lendo mais? Pode. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu,
prometa que quando o Senhor se tornar rei, esses meus 2 filhos serão à sua direita e à sua esquerda. Então aí você vê a peixada, né? Que é meio até que natural, né? Que a mãe queira ver o melhor para seus filhos, né? Então ali tentando jogar, né? Jogar eles para uma função até muito grande, grandiosa. Para a Igreja Católica, Jesus Cristo não tinha irmãos carnais, justificando o argumento na premissa de que, em aramaico, o antigo idioma utilizado por Jesus, as palavras designadas, na verdade, não eram como irmãos, mas primos e outros parentes. Jesus falava ao menos aramaico e hebraico, mas os evangelhos foram escritos em grego koiné, isto é, era um grego, era uma língua grega mais popular, ok? Assim como existe o inglês da Inglaterra, o inglês de Oxford, que é aquele inglês mais clássico, você tem o inglês mais popular, né? Que é o inglês americano, vamos dizer assim. E naquela época existia, o grego era falado muito, naquela época falavam grego, hebraico e aramaico. E aí, o livro de João foi escrito no grego koiné. E aí, lá está o nome de irmãos, nós já falamos sobre isso, que é Adelphos. E Adelphos é irmão de sangue. Irmão, ou melhor, filho da mesma mãe. Então, não pode ser considerado João sendo irmão de Jesus. Né? Cadê? Não há referência bíblica que corrobore a hipótese que José tenha sido casado anteriormente e sido pai de João. Até porque a própria Bíblia, como a Rosilda leu, é que Tiago e João eram filhos de Zebedeu. É bem claro na Bíblia, né? Não tem nenhuma dúvida. Mais tarde, João esteve fortemente ligado a Pedro nas atividades iniciais do movimento cristão, tornando-se um dos principais sustentáculos da igreja de Jerusalém. Foi o principal apoio de Pedro no dia de Pentecoste. Havia ali, parece que havia algum tipo de rixa entre Pedro e João. Até porque Pedro, ele ficava... Eu acredito que existia algum tipo de disputa, porque quando Jesus estava ali, havia ressuscitado e estava com os apóstolos ali na praia, o Pedro estava preocupado mais com João do que com ele mesmo. Né? Alguém aí saberia me dizer qual foi o que aconteceu, qual foi a treta que meio que surgiu ali, naquele encontro ali de Jesus com os discípulos, ali na beira de uma fogueira, quando Jesus questionou a Pedro, né, se ele amava a ele. Alguém sabe qual foi a treta que houve entre Pedro e João? Ou que quase aconteceu? E aí, gente, vamos à nossa interatividade. Na verdade, foi mais o Pedro que provocou. Né? Sim. Porque ele perguntou a Jesus, Jesus começou a perguntar a Pedro se Pedro amava, ele foi ficando meio impactado e perguntou a Jesus, e esse aí, né? João, disse pra ele, o que vai acontecer com ele? Foi mais ou menos isso. E que Jesus falou para ele? Importa que não, o que importa... Não importa que ele fique aqui até que eu venha, né? E coincidentemente, a gente pode ver que o primeiro apóstolo a ser martirizado foi Tiago e o último a ser martirizado foi João. Interessante. A gente vai falar sobre isso mais à frente. João foi apoio de Pedro no dia do Pentecostes. A tradição constante interrompe é que ele pregou na Ásia Menor. Quem sabe onde é a Ásia Menor? Nós até já falamos aqui. Onde seria a Ásia Menor hoje em dia? Quem sabe? A Ásia Menor é Turquia. Ok? Turquia, Capadócia, terra do São Jorge. Que chamam de São Jorge, né? Turquia, Capadócia provavelmente é a região que João pregou. E aí, o que aconteceu? Ele foi preso, né? E para onde ele foi levado quando foi preso, gente? Quero nome. Para que lugar ele foi levado? Ilha Grande? Alcatraz? Vamos lá. Alternativa A, Ilha Grande. Alternativa B, Alcatraz. Alternativa C, Patmos. Ele foi levado em Patmos, que é uma ilha ao leste do Mar Egeu, local onde fez o seu exílio.
Ali, provavelmente, ele escreveu o livro de Apocalipse. Um detalhe importante que foi no reinado de Domiciano, né? Domiciano quem mandou ele para a ilha de Patmos. Acredita-se que Apocalipse contém fragmentos que sobreviveram a uma grande revelação, do qual se perderam grandes partes e outras partes foram retiradas. Depois que João escrever, apenas uma parte fragmentada foi preservada. Por outro lado, alguns teólogos e exegetas afirmam que o caráter fragmentário deste livro resulta nos outros 2 livros de Apocalipse que foram unidos, resultando no que a gente conhece hoje. Então, o livro de Apocalipse, provavelmente, existiam mais, vamos dizer assim, escritos, né? Alguma coisa que Deus não queria que a gente soubesse, né? Então, a gente sabe exatamente o necessário, né? Sendo que um deles já estaria escrito desde o tempo de Nero. Inclusive, o número 666 é atribuído até, quando João escreveu, ao próprio Nero, porque as suas letras, o seu nome escrito, ele representava esses números, 666, 666. João também falava do que o mundo vivia naquela época, né? Quando a gente fala em Apocalipse, ele também falava do como o mundo vivia naquela época. João viajou muito e trabalhou incessantemente depois de tornar-se dirigente das igrejas da Ásia. Tem uma história, João viveu uma grande parte da sua vida em Jerusalém. Por quê? Porque ele tomou conta, sabe de quem? De quem ele tomou conta, gente? De quem ele virou tutor? Depois da morte de Jesus. Oi? Não, João virou tutor de alguém após a morte de Jesus. Maria, né? Maria. Existe uma grande, inclusive a Igreja Católica, ela fala muito sobre essa questão, né? Porque ela não acredita que Maria perdeu a virgindade, ela acredita que Maria não tem pecado original. Além do mais, eles acreditam que Maria é a nossa mãe. Então eles utilizam esse texto que Jesus falou para João, né, quando ele estava na cruz, né? Filho, eis aí a tua mãe. Então eles falam, tá vendo? Jesus falou para João que Maria era mãe de João. Então nós temos a Maria como mãe. E eu já vi várias vezes. Teve um padre que a gente foi debater teologia, ele falava comigo direto isso. Eu tinha 13 anos de idade e ele já falava isso comigo. Olha, a gente tem que chamar Maria de mãe. Por quê? Porque Jesus mandou João chamar Maria de mãe. Então nós temos uma mãe. E, na verdade, provavelmente a gente acredita, e alguns teólogos acreditam, que os irmãos de Jesus eram meio desligados da família. Os irmãos de Jesus eles haviam deixado, né, não tinham um cuidado que era necessário, ou também a possibilidade de serem muito novos, tá? Quando Jesus morreu. Por esse motivo, Jesus disse para João tomar conta de Maria. Então existem 2 possibilidades. Uma possibilidade é que os irmãos de Jesus não tinham o cuidado da mãe, eram pessoas relaxadas, né? Ou a segunda alternativa, que eles eram, na verdade, muito novos quando Jesus foi para a cruz, tá? E nessa oportunidade a gente vê Tiago, que escreveu o livro de Tiago, irmão do Senhor. Lembra a aula passada? Eu falei que existem, se eu não me engano, 3 ou 4 Tiagos na Bíblia, e eu falei especificamente em 2 Tiagos. O Tiago, irmão do João, e o Tiago, irmão do Senhor, que escreveu o livro de Tiago, né? Então, provavelmente, o Tiago, irmão do Senhor, era bem novo. Fala, pastor G. Pastor G. O João já mandou mensagem, acho que vai cortar, hein? Cadê 40 minutos? Não, ela dá mais. Ela dá mais. Graças a Deus. Se cortar, a gente chama outra, tá? Se cortar, a gente chama de novo. Então, Tiago, irmão do Senhor, né? Que escreveu o livro, né? E aí, no caso, deixa eu voltar aqui. Isso. Eu falava que João, em Jerusalém, tem uma história interessante sobre ele, e aí essa história não está descrita na Bíblia.
Ele teriam tentado matar o João lá em Jerusalém, através de quê? De jogar óleo fervente nele, no corpo dele, ou descê-lo num caldeirão de óleo fervente. E João não morreu, diz a tradição dos historiadores, da própria igreja católica. De todos os apóstolos, 12 apóstolos, João, o apóstolo amado, filho de Zebedeu, tornou-se o mais destacado teólogo, tendo morrido de morte natural. Então, tentaram matar ele, mergulhando ele em óleo fervente, e no final da vida dele, ele morreu de morte natural. Em Éfeso, do ano 103 depois de Cristo, quando tinha 94 anos. Segundo o bispo Polícrates de Éfeso, em 190, e foi atestado por Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica, o apóstolo dormiu. Né? E quando se refere a dormir, o judeu sempre fala em falecer. E ele morreu em Éfeso. Então, depois de Patmos, né, quando o rei, eu esqueci o nome do imperador, quando comecei a aula, eu estava com ele na minha mente aqui. O imperador Domiciano morreu, e o imperador que veio depois de Domiciano, vamos dizer assim, ele soltou Pedro, ele soltou muitos prisioneiros. Então, Pedro foi passar os seus últimos dias na cidade de Éfeso. Né? Contudo, conta-se que sua tumba estava vazia quando foi aberta por Constantino para edificar-lhe uma igreja. Segundo algumas interpretações, João é o apóstolo que Jesus mais amava, o que tinha um enorme afeto um pelo outro. João era aquele que deitava a sua cabeça no ombro de Jesus. Né? Como eu falei, ele provavelmente tinha 25 anos aproximadamente, então era um apóstolo muito ligado a Jesus, ele tinha muito apego a Jesus. Controvérsias surgiram nos próprios textos bíblicos. Né? Aqui dizendo, em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Então aqui, Jesus aqui em Mateus 16, 28, está falando que um deles teria a visão da sua volta, da volta de Cristo. Ele estava ali profetizando que alguém ia escrever o livro do Apocalipse. Olha só, até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. E João viu Jesus no seu reino, viu Jesus no céu, né? Sentado num cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? E aí, diz o seguinte, em que João 21, do 18 a 25. Interessante que João, com o tempo, né, quando ele começou a amadurecer, ele deixou de ser aquele cara esquentado, aquele cara fio desencapado, para ser uma pessoa mais compreensiva. Como é que a gente reconhece isso, gente? Quero deixar essa pergunta aí para vocês. Como se reconhece que João amadureceu e mudou o seu jeito de ser através de suas epístolas? Qual a linguagem que ele utilizava? Hein, gente? O que ele falava para a igreja sempre, repetidamente? No livro de 1ª, 2ª e 3ª João, especificamente. Ele era um cara que, quando era mais novo, ele queria que descesse fogo do céu. Aí ele começou a escrever os seus livros, 1ª, 2ª e 3ª João, ele utilizava algum tipo de linguagem. Ele amadureceu e passou a chamar as pessoas de filhinhos. Ele passou a ter um outro tipo de atitude, né? E tanto era a humildade de João que ele não dizia que era ele. Ele dizia o seguinte aqui, ó. Também, segundo o discípulo a quem Jesus amava, a qual se reclinaram sobre o peito de Jesus e perguntaram, Senhor, quem é o traidor? Então, ele nem se referia a ele. Tal era a humildade que ele adquiriu com o tempo. Então ele falava, discípulo a quem... Ele fazia mais ou menos o que Paulo dizia, né? Eu, Paulo, chamado apóstolo, quer dizer, nem se considerava apóstolo, né? Então, a humildade é algo que ele adquiriu com o tempo. Outra coisa que ele adquiriu com o tempo era sendo uma pessoa menos esquentada, uma pessoa mais calma. E sendo um teólogo, estudando mais. Pedro foi o chamado o discípulo mais teólogo, que escreveu mais, que teve mais tempo para estudar. Tanto é que ele morreu com 94 anos. Dizem os historiadores que Pedro, nos seus últimos anos de vida, ele era carregado para a igreja. Né? Se existisse a cadeira de rodas, provavelmente João era levado de cadeira de rodas se houvesse para a igreja. Mas ele era carregado
para a igreja, para que ele pudesse ali fazer a sua palestra, falar sobre isso. Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Diga, meu pastor. Essa colaboração, Pois não? o apóstolo João também é conhecido como apóstolo do amor. Sim. Essa você falou em coisa pelo amor, ele chama amar uns aos outros, então ele feliz, como você falou. É interessante essa mudança que houve na vida dele, de como você falou, de um filho de se encapar para alguém que orientava todo mundo a se amar. Isso aí. Muito bem, aqui ó, a participação, temos conosco aqui Leon Marques, que está assistindo aqui a aula aqui no Facebook. Deus te abençoe, seja bem-vindo. E a Bilu Santos, olha aí, Bilu Santos é a meia cultura, tá? Virgínia falando o seguinte: o imperador Domiciano foi quem enviou João à ilha de Patmos. Muito bem, Virgínia, é isso aí. Fez o seu trabalho, trabalho de casa, tá aí, tá certíssimo, é isso mesmo. Vamos ver aqui os momentos da participação de João na vida do Senhor. Diz aqui: quando Jesus se transfigurou, foi João, juntamente com Pedro e Tiago, que estava lá. João é sempre o homem da elevação espiritual, e era dedicado, tanto que Jesus chamou seu nome de filho de trovão. Aqui, no caso desse teólogo aqui, ele está dizendo que filho de trovão também significaria pessoas impetuosas, né? Olha aqui, João, aqui corroborando pela palavra aqui da Virgínia, né? João esteve desterrado em Patmos por ter dado testemunho de Jesus. Isso deve ter acontecido durante a perseguição de Domiciano, do ano de 81 até 96. E aí, o sucessor deste, o Benigno Nerva. Aí, ó, é o nome do imperador. Tá? Achei aqui. Nome do imperador que, vamos dizer assim, Domiciano saiu e entrou o Nerva. Né? Ele era chamado Imperador Benigno, porque ele soltou muitos prisioneiros. Veja bem, esse imperador aqui, ele poderia ser, ele era o STF da época. Ele, no caso dele aqui, estava soltando cristãos, né? O Nero, a gente fala aqui, o Nero, na verdade, o Nero, ele perseguia a igreja. Inclusive, eu já falei até que na aula no início, falando que o Nero, ele era sempre citado no livro de Apocalipse, né? O 666 vem da palavra, do nome Nero, tem a sua transliteração como 666, seu entendimento, sua soma é 666. Então, João, ele se referia a Nero. E ele aqui, como eu disse aqui, o Nerva, que é o imperador bom, em virtude desta anistia, João pôde voltar a Éfeso, centro da sua atividade apostólica durante muito tempo, conhecida atualmente como Turquia. Aí, gente, como eu falei para vocês. Então, João passou seus últimos dias na Turquia. Lá, coloca a tradição cristã da primeiríssima hora, cujo valor histórico é irrecusável. O Apocalipse e as 3 cartas de João dizem que testemunham que ele é o autor, que vivia na Ásia e gozava de autoridade, não era para menos. Já existiam apóstolos por todo o mundo. Como eu falei semana passada, Tiago foi para a Índia. Não é? Tiago foi para a Índia. André foi para ali Rússia, Albânia, ali, naquela área ali, e ele pregou ali naquela. Até porque, se você vê na Rússia, existe a igreja grego-ortodoxa russa, né? Eu já assisti um casamento numa igreja ortodoxa. É interessante, é curioso. No mínimo, muito curioso. O padre fala muito latim, né? As roupas são diferentes, é curioso. No mínimo, eu já assisti um casamento muito, muito interessante ali no meio. Inclusive, atualmente, a igreja ortodoxa está se aproximando muito da igreja romana, né? Um já pediram perdão ao outro, estão se aproximando. Irmãos, o que está acontecendo, e a gente faz aqui um parênteses aqui, no mundo, é a abertura para o fortalecimento do anticristo, né? Porque a gente está vendo a igreja católica pedindo perdão à igreja luterana, a igreja católica fazendo aliança com a igreja católica ortodoxa e com a igreja copta, e tentando se aproximar dos protestantes, não é? Então a gente está vendo que existe aí toda uma ideia de união. Essa semana, inclusive, parece que o Papa, eu vi ontem, eu acho, se não me engano foi ontem, até com uma conversa que nós tivemos com o bispo, algo relacionado ao Papa querer colocar o presidente da França, Macron,
como um líder mundial. Tem uma história dessa aí. Alguém, se tiver alguma informação, pode falar aí, enquanto eu vou vendo aqui. Tem, pastor? Sabe dessa história? O Papa já fez uma primeira reunião e marcou a segunda reunião, apesar de assuntos mundiais seríssimos, mais devido à pandemia, está transferindo isso que você está falando, né? Para outubro, se não me engano. Ele está articulando alguma coisa aí no, digamos, nível mundial, né? É o objetivo dele. Sempre com a meta de trazer melhorias de vida, né? De poder congraçar toda a humanidade numa coisa só. Já você falou, já prepara aí para o futuro governo do anticristo. Muito bem. E você vê que também, junto com isso, em conformidade com isso, aqui no Brasil, há um projeto-lei, alguma coisa assim. Lá em Brasília, há uma organização para que tudo fique fechado até dia 31 de outubro. Igrejas fiquem fechadas até dia 31 de outubro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso está lá em Brasília. A gente tem que orar por isso, irmãos. Jesus está às portas, né? Essa semana nós tivemos um tema lá no Podcast sobre sinais nos céus. Bom dia, Marcelo e Aline. Sinais nos céus, né? Nós estamos ouvindo aí em vários lugares do mundo um som de trombeta, algumas coisas no céu estranhas, né? Alguns acreditam que seja até anjos, né? E também sons de trombetas. Jesus está voltando, irmãos. A gente tem que ter essa concepção. Então, João, que a gente está vendo aqui, era um apóstolo que passou a ser chamado o apóstolo do amor. Depois de ser chamado de filho de trovão, ele se tornou um apóstolo de amor, se tornou um homem que tinha já um temperamento mudado por Jesus e se tornou um grande pregador, um grande teólogo, né? Como a gente já falou aqui. Vamos ler aqui Lucas 9,54. Lê aí, Cirlei. Tá com a Bíblia aí? Lê, por favor. Lucas 9,54. Que é corroborando que eu estou falando aqui os casos, mas não falei o texto. Então, Lucas 9,54 é o momento em que João e seu irmão André ficam revoltados e eles dão uma declaração. Pode ler, se tiver. Então, João, Lucas 9,54, não é isso? Isso. Senhor, queres que mandemos descer o quê? Fogo do céu. Olha aí, fio desencapado. Agora, olha só que interessante. O apóstolo João esteve presente em 3 importantes ocasiões do ministério de Jesus. Nessas ocasiões estavam o trio Parada Dura, fazendo uma alusão aí à música sertaneja brasileira. O trio Parada Dura era Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Pedro, Tiago, João. Eles estavam lá. Vamos lá, Eusébio, lê para mim, por favor. Marcos 5,37. Esse é um dos episódios de João. Com o trio Parada Dura lá na época de Jesus. João estava presente nesse momento. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Pode ler, por favor. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago, e João, o irmão de Tiago. Então você tem aí esse trio aí de pessoas importantes no ministério de Jesus. Rosilda, lê para mim Marcos 9,2. João esteve também na transfiguração de Jesus. Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali viram a aparência de Jesus mudar. Durante o período em que Jesus esteve no Getsemane, Jesus levou o trio Parada Dura. Cirlei, por favor. Marcos 14, versículo 33. Marcos 14, 33. Pode ler.
Mais alto, por favor. Mais alto, por favor. Então tomou a Pedro, Tiago e João. Então aí mais um versículo que mostra que Jesus tinha uma confiança nesses três discípulos, né? Você vê também ali o escritor Lucas, o médico escritor Lucas, fala que João e Pedro foram duas pessoas encarregadas para cuidar dos preparativos da refeição da Páscoa. Lê lá, Rosilda. Lucas 22, versículo 8. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem o jantar da Páscoa. Aí, então, Pedro e João foram preparar a refeição, né? Tem também um texto também, onde eles falam, né? Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Quem é da antiga, como eu, talvez o Eusébio lembre essa música do Paulo César Brito, que ele cantava: Pedro e João foram para o templo para orar em nome do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, né? Então, levanta e anda, né? Então, esses dois discípulos participaram desse momento também. Eram pessoas importantes no ministério de Jesus, e eles viriam ser, olha que interessante, o Pedro, que estava arranjando uma treta com João, querendo saber da vida dele, teve experiências com ele, e foram grandes apóstolos, né? O interessante é que, no momento da crucificação de Jesus, João ficou lá, aos pés de Jesus, e Pedro deu linha na pipa, né? Fugiu. Ele também recebeu Jesus a incumbência de cuidar de Maria, como nós lemos em João 19. Cirlei, por favor. João 19, versículo 26 e 27. Está com a gente pastor Haroldo. Ô, pastor Haroldo. Pai do Senhor, pastor Haroldo. Beijo na Solange. Ontem nós batemos um papo, eu, o bispo, e a pastora Solange. Foi muito legal. João 19, 26 e 27. Vai, Cirlei. João 19, versículo 26 e 27. Olha, Jesus vendo ali sua mãe, e que o amava, assim que ele amava, estava presente. Isso é sua mãe, mulher, esse aí, seu filho. Disse depois disse aos discípulos: esse aí, sua mãe. Desde aquela hora, a Deus de sua casa. Então você vê aí o texto que eu falei, né? Daquele momento em que Jesus entrega a responsabilidade de cuidar de Maria. E aí os teólogos, eu estava estudando, os teólogos dizem que João cuidou de Maria até o dia da sua morte. Né? Até o dia da sua morte, João teria cuidado de Maria. Depois da ascensão de Jesus ao céu, o apóstolo João é mencionado com destaque na igreja primitiva. No livro de Atos, ele é frequentemente citado na companhia de Pedro. Olha aí, olha, a pastora Solange apareceu, eu falei dela, ela apareceu aqui. Olá, a paz, pastora Solange. Que estamos lá em Atos, eu vou ler para vocês Atos 3, para dar uma maior velocidade para a gente aqui. Atos 3, versículo 1 diz: Pedro e João, aí é o versículo que eu cantei aí, ó. Pedro e João foram para o templo para orar em nome do Senhor, a hora nona. E sendo carregado um homem coxo de nascença para a porta do templo, chamada Formosa, ele colocada diante dele para pedir esmolas. Quando viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediam que lhe desse esmolas. João e Pedro fitaram os olhos nele, então Pedro disse: olha para nós. E eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não tenho prata nem ouro, mas que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Segurando pela mão direita, levantou e imediatamente os pés dos tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Isso dá uma boa pregação, tá, irmãos? Todo o povo viu andar e a louvar a Deus. E aí eles diziam: se esse homem era o que pedia esmola, estava sentado na porta do templo, encheram de perplexidade. E se apegou a Pedro e João. Todo o povo ficou maravilhado e correu para junto deles, um lugar chamado Porte de Salomão. E aí você vê a importância destes dois. Você vê também em Atos 4, versículo 19, João presente aqui, chamando o reinado, chamando os
Cadê aqui? Os sinédrios, né, os componentes do sinédrio, dizendo, não falem nem ensinem mais o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se isto justo diante de Deus, obedecer-vos a vós e não a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então você tem aí, lá, Thaís está com a gente, nossa querida missionária Thaís, lá de Iguaba, está fazendo um trabalho maravilhoso lá em Iguaba com a irmã Patrícia, com a missionária Patrícia. Então você vê aqui João, né, e Pedro, a dupla dinâmica trabalhando. Em Atos capítulo 8, versículo 14, se quiserem acompanhar comigo, mostra de novo a presença da dupla dinâmica. Vocês veem aqui, vocês não veem Tiago aqui, não é, gente? Eu deixo a pergunta a vocês que estão acompanhando a minha aula todo domingo aqui. Por que Tiago não está mais, não é mais o trio parada dura e agora é a dupla dinâmica, gente? Por quê? Eu já falei isso na aula de hoje. Quem saberia me dizer? Saberia me dizer, Eusébio? Por que o Tiago não está nessas histórias aqui? Só estamos vendo Pedro e João? Por quê? Porque Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele morreu muito novo. Então, por isso que a gente não vê Tiago aqui nessas histórias. Enquanto nós vimos lá nos evangelhos, Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago, João na transfiguração, Pedro, Tiago, João na cura de Dorcas, se não me engano, né? Aqui a gente não vê o Tiago, porque ele morreu martirizado. E só para lembrar como Tiago morreu martirizado, foi morto à espada. É o único martírio que a Bíblia cita. Todos os outros martírios que vocês têm notícia, né, dos apóstolos, todos eles são da tradição católica e de historiadores, como Justino Marte, como Eusébio de Cesareia, como... eu ia falar Justiniano não é escritor. Então, mas o Tiago, ele disse que ele morreu à espada. Então, por isso que você não vê estes nomes nos livros de Atos, né? O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Agora vamos ver em Atos 15, versículo 6. Atos 15, você vê ali a cúpula da igreja reunida para tomar algumas decisões importantes, né? E acabou minha água, então vou ter que molhar minha garganta com café frio. Atos 15, versículo 6. Os apóstolos anciãos reuniam para examinar a questão. Depois de haver grande discussão, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, sabeis há muito tempo que Deus me escolheu dentre vós para que os gentios, por minha boca, ouvissem as palavras do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo do Espírito Santo, assim como vós. E ele continua o seu discurso. Ali estava a cúpula da igreja. Gálatas 2:9. A cúpula da igreja se reúne. Coríntios, Gálatas 2:9. Reconheceram que a graça foi dada a mim, Tiago, Pedro e João, os que pareciam ser as colunas. Olha aí, gente, as colunas da igreja, olha aí, ó. Então, ó, o que eu chamo de trio parada dura são conhecidos como as colunas da igreja, ó. Reconheceram a graça que foi dada a mim, Tiago, Pedro e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé a deixa da comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, você vê aí que Pedro... Então esse Tiago aí provavelmente era o irmão do Senhor, não era o Tiago, irmão de João, tá? Esse Tiago aqui que está falando não é o Tiago, o irmão do João. Esse Tiago que era o irmão, filho da mãe de Jesus. Tiago, Pedro e João deram a mim e a Barnabé a deixa da comunhão para que eu fôssemos aos gentios. Então, estes três, Pedro, Tiago e João, sendo que Tiago era o Tiago, irmão do Senhor, não era o Tiago, irmão do João, eram os líderes da igreja. Eles eram conhecidos como as colunas da igreja. Ok? Os três apóstolos. Isso está em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. É verdade que existem algumas críticas que tentam contestar João como autor dos livros, mas
essas evidências apontam que muito mais que João foi realmente o apóstolo que escreveu os 5 livros. Quais foram os 5 livros que o apóstolo João escreveu, gente? Quem lembra? Deixa eu ver com a Kátia aqui se ela bota um café pra mim aqui. Pera aí. Vamos pensando aí. Quais foram os livros escritos por João? Os 5 livros. Vamos lá, gente. Escreve aí, você que está no Facebook. Entendeu? Pode botar um pouquinho de café aqui no meu copo? Tô acabando. Foi no final. Pra gente finalizar aqui nossa aula, vamos lá. Alguém quer falar? Quer falar, Rosilda? João teria escrito o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João, livro de Apocalipse. Então João teria escrito 5 livros. Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Esses 5 livros que João escreveu. Muito bem. E aí eu finalizo a nossa aula dizendo que João foi um exemplo pra gente como uma pessoa de destaque e que fez diferença. Porque às vezes, a gente tem algum papel de destaque, mas a gente não consegue fazer diferença. Ser, vamos dizer assim, ser uma pessoa que fala muito, ou ser uma pessoa, às vezes, colocada na frente de algum trabalho, e ela apenas usa isso como algo vaidoso, né? Como uma vaidade, porque eu sou o que eu faço, porque eu sou preferido de alguém ou de outro, não faz com que ela seja relevante. Isso eu gostaria que vocês guardassem bem nos seus corações. Só pelo fato de você ter uma função, um cargo, um nome, uma reputação, não faz de você uma pessoa de relevância. Você tem que deixar um legado. Não é importante só você ter um nome de pastor, de diácono, de professor, tem que deixar um legado. É importante deixar um legado. E João deixou um legado. Sabe o que João deixou? João deixou material. João deixou 5 livros, cara. João deixou Apocalipse, que é um livro que ele é pesquisado por teólogos no mundo todo. Ele é discutido. Ele de algumas formas, até rechaçado por alguns que não gostam. Um livro complexo, um livro cheio de simbologia, uma revelação poderosíssima. João não era apenas o cara que estava ao lado de Jesus. João não era apenas o cara que deitava a sua cabeça no ombro de Jesus. Não era aquele cara que fazia parte da turminha especial de Jesus, como eu tenho falado aqui na nossa aula. João não era apenas aquele que fazia parte do trio Parada Dura, como eu coloquei aqui, ou aquele que participou de grandes momentos de Jesus. Mas João, ele deixou um legado. O que a gente aprende com João é que a gente tem que tentar deixar um legado. Legado para os nossos filhos, legado para a igreja, legado para uma nação, legado para... se você for estudar, você estudar a vida de Pedro, Pedro deixou um legado. Não é? Nós vimos há 3 aulas atrás, você estudar o livro de André, André deixou um legado na Rússia, deixou um legado na Albânia. E aí, se você vê o livro de Tiago, você vê que ele deixou um legado, sabe aonde? Na Índia. Não é? E você vê o João, que deixou um legado teológico. Como eu já disse, João, além de ser chamado de um apóstolo do amor, é também conhecido como apóstolo teólogo, que deixou mais escritos. É importante que a gente tenha uma posição, é importante que a gente tenha um lugar, lugar de destaque na igreja, onde a gente estiver, em qualquer lugar. Mas é importante deixar legado. Não adianta a gente ser, como é que chama a palavra? Ontem nós falávamos disso, carisma. Não adianta você ter só carisma e você não deixar legado. Tem que deixar algum tipo de legado. Isso é importante. Pastor Gisele, quer pontuar alguma coisa antes de a gente finalizar nossa aula? Isso aí. Interessante só frisar que tem muita coisa que é da tradição, né? Então, a aula ela falou da tradição, não falou da Bíblia. Tem que casar nessas 2 questões. Muito bem, muito importante a observação do pastor Gisele, que muita coisa que a gente apresentou aqui, como João ter morrido em Éfeso, como João ter sido carregado até os últimos dias, João ter morrido com 94 anos, informações essas que são informações que
nos ajudam a entender a vida de João, mas não são consideradas escrituras sagradas. A tradição, ela é algo que é passado de boca em boca, que não há uma afirmação. Nós não podemos afirmar que é isso e ponto final. O que a gente já pode afirmar é o que está registrado nas escrituras sagradas. E é aqui que a gente deve comandar a nossa fé. Ah, porque João fez isso ou fez aquilo. Eu falei semana passada de histórias mirabolantes, né? Que Tiago teria passado, que André tem as histórias mágicas, malucas de André, e que não estão na Bíblia. Então a gente nem considera como verdades, tá bom, gente? Então, deixar isso bem claro, o pastor Gisele pontuou muito bem que muitas informações que a gente passou aqui, deixou claro, são informações de historiadores e da própria tradição católica. Gente, semana que vem nós vamos falar, provavelmente, né, de mais um apóstolo, né? Se o governador continuar nos prendendo em casa. Ou prendendo na rua, se a gente sair. Provavelmente semana que vem nós vamos ver sobre Filipe. Eu esqueci de falar para vocês o que significa o nome João. Significa dádiva ou favor de Deus, presente de Deus. Então semana que vem nós vamos ver sobre Filipe. Não tem muita informação não, tá, de Filipe. Mas a gente vai tentar buscar o máximo de informação para vocês. Que também é mais um natural de Betsaida. Jesus gostava de gente de Betsaida, hein, pastor Gisele? Já é o quinto discípulo, quase metade dos discípulos eram de Betsaida, né? Então, era uma cidade que mandou muitos discípulos, tá, gente? Gente, eu quero agradecer vocês por ter ficado com a gente. Se você quiser assistir as nossas aulas anteriores, elas estão lá no meu canal do Podchrist, né? Vão lá, que elas estão lá, para vocês terem ideia ampla, né? Nós temos lá já Pedro, nós vamos postar, hoje mesmo vou postar o André e o Tiago, vamos postar ainda porque eu tô com muita coisa, então eu não tô tendo tempo para editar, então eu vou postar sem editar, vou botar lá como tá, gente? Para que vocês tenham essas referências e quiserem voltar às aulas anteriores, podem assistir, tá bom? Vai lá, tá escrito Podchrist, vai lá no YouTube, digita Podchrist e lá vocês vão ter as aulas, tá bom? Deus abençoe vocês, não se esqueça que hoje, daqui a pouco, tem o culto dirigido pelo nosso querido Bispo José Filho e à noite também o culto vespertino. Não se esqueça que a Escola Bíblica Dominical é um trabalho da Igreja Evangélica Rio de Água Viva sob a tutela do pastor José Filho e sobre as orientações do nosso presidente ou diretor de educação religiosa da igreja, pastor Gesiel, e superintendência do Josias, que está conosco, tá bom? Tchau, gente, a paz, tenham um bom almoço, uma boa Páscoa para todos, tchau. Cuidado com o chocolate, não comam demais e não dão para cachorro chocolate, tá bom? Tchau, gente, paz. Gostou, gente? Gostou? Gostou? Tá legal? Um abraço, até o próximo, se Deus quiser. Agora eu quero saber como é que sai daqui, como é que desliga isso aqui. Achei. Encerrar a reunião. Tchau, gente, encerrar a aula.